Boa tarde a todos. Vou tirar a máscara porque não tenho ninguém próximo a mim, então estarei respeitando as medidas de distanciamento da pandemia de Covid e assim fica mais fácil o entendimento do que será dito nessa audiência pública. Boa tarde a todos. Meu nome é Bárbara Salles Brasil. Sou servidora da Prefeitura Municipal de Jandira, como assessora técnica de convênios, planejamento e suprimentos, profissional de enfermagem. Estou aqui para apresentar como interlocutora o relatório do primeiro quadrimestre do ano de 2021. O período a que se refere esse relatório é de 1º de janeiro de 2021 até 30 de abril de 2021. A disponibilidade desse relatório para que seja possível o acompanhamento desta apresentação está no portal www.jandira.sp.gov.br, no linkzinho Saúde, ali vocês encontram esse relatório. O e-mail para manifestações, questionamentos e dúvidas é o audienciapublica.saude@jandira.sp.gov.br. Esse e-mail ele também consta no relatório, então não tem necessidade de anotar, se puxar pelo relatório, ele vai estar lá disponível. Teremos o prazo até o dia 10 de junho para responder e constar os questionamentos na ata e na documentação que compõe esse relatório. O munícipe que desejar se manifestar após isso tem toda a liberdade de procurar a Secretaria Municipal da Saúde. A questão é que essa manifestação ela não constará do presente relatório. O formato online desse relatório se dá por motivos da pandemia de Covid, a gente tem que fazer um planejamento para essa apresentação, e dado que às vezes tem mudança de evolução de fases do Plano São Paulo, ora o município pode fazer eventos presenciais, ora não. Mas a gente não pode ficar preso a essa questão para poder planejar. Então, optou-se pelo formato digital, que é um jeito mais cômodo do município acompanhar de sua casa, no momento que for mais oportuno, com alguns prazos, para que seja possível que as pessoas acompanhem. Bom, a primeira parte do relatório é a capa, que apresenta do que se trata. Depois, a gente tem o que vai ser encontrado nesse relatório, a identificação do município, dados demográficos e de morbimortalidade, execução orçamentária e financeira, quais foram as auditorias que ocorreram no período, a rede física que o município dispõe, os profissionais que estão disponíveis trabalhando no SUS e os dados dessa produção de serviços do SUS. Esse conteúdo atende à Lei Complementar 141 de 2012. E ela diz o seguinte em seu artigo 36º, artigo 36, melhor dizendo. O gestor do SUS, em cada ente da federação, elaborará relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações: montante e fonte dos recursos aplicados no período, auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações, oferta e produção dos serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada. Antes de prosseguir, também eu gostaria de agradecer a presença de todos, em especial da doutora Fernanda, que é nosso apoio jurídico na Prefeitura de Jandira, na Secretaria da Saúde, e o Adriano, que é o nosso assessor da parte de atenção básica. Adriano, eu não sei o seu sobrenome. Então, vamos lá. As considerações iniciais. Então, a gente situa o município de Jandira, né? Jandira é um município da região metropolitana da Grande São Paulo. Em 2020, segundo estimativas do IBGE, tinha uma população de 124.937 habitantes, numa área de 17,45 metros quadrados. 100% urbanizada, ela tem uma taxa de crescimento populacional de 1,34%, enquanto que a regional fica em 0,72%, e a estadual 0,80%. A consulta para essas informações foi realizada no dia 12 de maio de 2021.
a sua população predominantemente é jovem, e a estimativa para 2020 é que 20,51% dessa população contra 19,63% na região e no estado 18,87%. Ou seja, o que isso quer dizer? O município tem uma área geográfica pequena, uma população em crescimento, uma população predominantemente jovem. O Índice de Desenvolvimento Humano e a renda de dados disponíveis são de 2018, que mostram que Jandira está abaixo da média de estado, onde o índice é de 0,760 contra 0,783. A renda per capita em reais no município é R$ 683,76, contra R$ 948,09 na região e R$ 853,75 no estado. O que significa isso? A gente é vizinho de uma cidade que ela está entre os primeiros lugares no índice de riqueza, que é Barueri e Santana de Parnaíba. Então, quando a gente pega para comparar a Jandira, ela fica bem abaixo, mas esse índice ele tem a tendência de melhorar. Esse dado foi consultado também no dia 15 de maio de 2021. A identificação. Jandira, município da Grande São Paulo, 17,52 km², uma população de 124.937 habitantes, uma densidade populacional de 7.047 habitantes por quilômetro quadrado. O órgão que faz a gestão pública da saúde do município é a Secretaria Municipal da Saúde. O endereço é Rua Nova Salomão Barjo, de número 122. O prefeito é o Dr. Henri Agime Sato. O Fundo de Saúde foi criado em novembro de 1991, é o fundo por onde se gerencia os recursos da saúde. O plano de saúde a que se refere esse relatório é o plano de 2018 a 2021, que foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. Esse relatório foi elaborado pela Assessoria Técnica de Convênios e Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde de Jandira e consta informações em conformidade com a Lei Complementar 141 de 2012 e com os conteúdos da plataforma de gestão de GISUS. As informações para a obtenção desse relatório foram obtidas, então, através do próprio DigiSUS, que traz algumas informações relacionadas à saúde, pelo Sistema de Orçamentos, Público em Saúde, SIOPS, pela Secretaria Municipal de Finanças e demais órgãos oficiais e governamentais. Esse relatório foi submetido ao Conselho Municipal na íntegra, conforme regimento do Conselho, em reunião extraordinária no dia 26 de maio de 2021. É passível de alterações frente a questionamentos, apontamentos, dúvidas que surgirem, certo? Então, por isso que a gente fala que ainda é um relatório preliminar, porque frente à audiência pública e as colocações que a população fizer, pode sofrer alguma alteração. Nós partimos, então, para os dados demográficos de MURB e mortalidade. Vou tomar só um golinho de água. Então, a nossa população aqui dividida por faixas etárias. Aqui eu vou fazer a leitura dos totais, mas a gente tem as faixas etárias, sexo masculino e feminino. Vocês vão perceber aqui que tem uma diferença no quantitativo de população referente ao IBGE, porque esse aqui a gente puxou pelo DataSUS Tabnet, que alimenta o sistema DigiSUS, mas como é uma diferença pequena e que se trata de estimativa, optou-se por manter, né? O que evidencia esse dado aqui é aquilo que já tinha sido citado, que a população de Jandira é uma população mais jovem. Então, nós temos 61.550 indivíduos do sexo masculino e 64.806 indivíduos do sexo feminino. Os dados de nascidos vivos dos sites oficiais são de 2019 e mostram que a gente teve 1.596 nascidos vivos no ano de 2019. E esse número ele vem apresentando uma queda, né? Em 2016, teve 1.773 nascidos vivos.
Em 2017, a gente teve um aumento para 1.800, e em 2018 e 2019, houve de novo uma queda abaixo do ano de 2016. Aqui nós temos as principais causas de internação. Como que essa informação ela é trazida? Bom, a gente puxa isso do DigiSUS, mas a fonte principal é o Sistema de Informações Hospitalares, que foi consultado no dia 15 de maio de 2021. Aqui eles trazem os capítulos da CID-10. Quem não conhece, é o código, a classificação internacional de doenças. Então, o médico, quando ele dá um diagnóstico, ali ele identifica a qual código pertence àquela doença que aquele paciente, aquele usuário está manifestando. E isso é usado para compor estatísticas, para definir algumas estratégias, algumas soluções relacionadas à saúde. Então, o que a gente observa aqui, o que chamou a atenção na hora que esse relatório foi elaborado. As causas de internação dos jandirenses no ano de 2021. A gente teve um aumento das doenças infecciosas e parasitárias, mais que dobrou. Cabe lembrar que o ano de 2021 foi o ano em que realmente a gente teve um aumento expressivo da pandemia de Covid, né? Esse aumento expressivo estava sendo esperado desde março do ano passado, mas o dado mesmo só se consolidou e o quantitativo de pessoas aumentou em internações a partir de fevereiro, março desse ano. Então, a gente já percebe esse movimento. Quer dizer, a gente está fazendo um cálculo aqui do primeiro quadrimestre e a gente já tem superado o que foi o ano de 2020, 19, 18 e 17. E isso era esperado mesmo, né? Neoplasias e tumores, a quantidade também, por ser ainda o primeiro quadrimestre, já está em 83. As demais doenças, todas, de uma certa forma, até aqui, se mantiveram, né? Então, a gente precisa continuar avaliando o ano de 2021 para as outras doenças, mas o que chama mais atenção, sobretudo, é a pandemia. Na sequência, a gente tem as principais causas de óbito no município de Jandira. A classificação é a mesma, só que aqui o dado é de 2019, por todas as fontes oficiais. Tá? A gente buscou encontrar outros meios, mas nenhuma outra fonte oficial e nem o DigiSUS disponibilizava esse quantitativo para o ano de 2020, tampouco para o de 2021. Então, o que a gente vê é uma tendência de ser muito similar, mas a gente sabe que a pandemia ela vai ter seus impactos. E aí, quais foram as análises e considerações que a gente verificou aqui no relatório? São apresentadas as principais causas de internação e morte dos jandirenses, e quando se analisa a série histórica de morbimortalidade no município, o que se observa? Que havia uma redução no número global de internações por doenças infecciosas e parasitárias. Contudo, a gente não pode perder de vista que boa parte dessas doenças infecciosas e parasitárias são preveníveis por vacinação. E as vacinações elas têm sofrido um impacto muito grande de movimentos anti-vacina. E isso coloca o município, a região, o estado, o país e até o mundo, ouso dizer, no risco de reintrodução de tais doenças e aumento do número de casos. Tá? A baixa cobertura vacinal é um assunto que tem sido bastante debatido e discutido, e é um fenômeno observado, então, no mundo inteiro. Com a pandemia de Covid, o que acontece? Essas doenças também vão sofrer alterações, porque, assim, a gente está falando aqui de doenças preveníveis por vacinação. A Covid é uma doença viral, que também é prevenível por vacinação agora, né? Ela pode não ser prevenível do ponto de vista da pessoa contrair o vírus, mas ela é prevenível do ponto de vista de levar uma pessoa à internação e levar a pessoa ao óbito. Nada impede que uma doença infecciosa contamine uma pessoa em conjunto com outra. Tá? A gente pode ter uma pessoa que pegou Covid e tem dengue, uma pessoa que tem HIV e que pegou Covid, né? Então, por isso é importante reforçar as ações de vacinação,
Então, quem estiver assistindo essa audiência outra e se sensibilizou com o tema, dá uma olhadinha na sua caderneta de vacina, na do seu filho, vê se está tudo direitinho, se está tudo certo. Vocês vão se lembrar do ano de 2018, 2019, que aconteceu com a febre amarela, que todo mundo ficou morrendo de medo, desesperado, que foi correndo para os postos de saúde. Isso não é necessário. Se as pessoas tomarem a vacina direitinho, não corre o risco de ter a transmissão de certas doenças. E eu não conheço nenhuma vacina, falando como enfermeira, nenhuma doença que a vacina previna que seja tranquila, que seja tudo bem. Tudo bem, eu peguei coqueluche. Tudo bem, não é perigoso, não é sofrido. Então, isso é importante, a questão da vacinação. Outro aspecto importante também das causas de internação e do aumento acentuado das internações por causas infecciosas e parasitárias é a Covid, que ela teve um pico de incidência nos meses de fevereiro e março, e a gente tem uma ameaça de uma terceira onda. Então, o quanto é importante respeitar também as medidas de distanciamento, o uso da máscara, a higienização das mãos com álcool gel, evitar o quanto puder aglomerações, lugares fechados, eventos sociais. A pandemia, ela tende as pessoas tomarem a vacina, as pessoas tomarem conhecimento de como se prevenir, e vai passar. Mas precisa do esforço e da contribuição de cada um. Acerca das causas de mortalidade, seguem como alvo de análises ainda o comportamento fisiopatológico da infecção viral por Covid e os desdobramentos da pandemia, que implicará em outras causas. Então, a pessoa que teve Covid e ela já tem um problema respiratório, como ela vai reagir quando ela se curar? Uma pessoa que tem um problema neurológico, que teve Covid, como ela vai reagir? Uma pessoa diabética, uma pessoa hipertensa, ou uma pessoa que eventualmente deixou de fazer um acompanhamento mais próximo no posto de saúde, por ter medo de comparecer à unidade. Então, assim, esses desdobramentos da pandemia, eles ainda vão ter que ser analisados. E a gente ainda tem uma outra questão, que é a questão da saúde mental. Porque as pessoas estão isoladas, as pessoas estão preocupadas, nervosas, as crianças não estão indo para a escola. Então, o impacto econômico da pandemia, tudo isso traz consequências e impacto na saúde das pessoas, no psicológico, na saúde mental e na saúde como um todo. E isso vai ter que ser alvo de estudos e de construção de estratégias em saúde para lidarmos com esse evento. Bom, agora a gente muda totalmente o foco da apresentação. Até aqui a gente contextualizou vocês em como o município está na região, qual a sua população, quais as principais causas de óbito, de adoecimento da população. E agora a gente vem para a parte financeira, da execução orçamentária e financeira. Vou tomar mais um golinho de água, só um minutinho. Então, a execução orçamentária financeira, ela faz parte de um dos itens da Lei Complementar 141. É importante para avaliar se o município vem cumprindo o percentual mínimo constitucional e vem investindo adequadamente em saúde. A primeira parte é o que o município recebeu, receitas, né? Quais as receitas? Então, as receitas próprias. Aqui eu vou fazer o seguinte para facilitar a leitura, porque são muitos números e vai tornar a apresentação bastante cansativa se eu tiver que ler um por um. Eu vou ler os totais. Então, como é que fica? Receitas próprias. Total de receitas próprias: R$ 35.582.109,38. Essas receitas, de onde elas vêm? Dos impostos, da dívida ativa dos impostos, juros e multas. Transferências. Então, quem são os órgãos, né, administrativos que fazem transferência para a Jandira? O estadual e o federal. Somando o estadual e o federal, nós temos R$ 63.338.143,47. E quando a gente soma o que o município arrecadou
com verbas próprias, transferências federais e estaduais, temos uma arrecadação no primeiro quadrimestre de R$ 98.920.252,85. E aí o valor mínimo a aplicar na saúde, pela Lei Complementar 141, fica em R$ 14.838.037,93. A Lei Complementar 141, ela determina cada ente da federação, governo federal, estado e município, quanto por cento ele tem que investir de recursos próprios na saúde do município. Então, o mínimo são esses 14 milhões. Aí nós temos receitas vinculadas à saúde. Mas, Bárbara, o que significa isso? Bom, significa aquele recurso financeiro que o município ou arrecadou ou recebeu como transferência e que ele é obrigatoriamente destinado a ser investido na saúde. Tá? É como na casa da gente, a gente recebe o salário, ó, esse dinheiro para a conta de água, esse é para a luz, esse é para o telefone, isso aqui eu não posso gastar com outra coisa. Assim também é no município. Então, o que a gente tem? O município de recurso próprio, ele tem receita vinculada de R$ 117.638,32. As receitas vinculadas do Estado ainda não chegaram nesse quadrimestre, então está marcado aqui 0. E das federais, nós temos R$ 6.799.641,57. Quando soma-se esses dois valores, nós temos R$ 6.917.279,89. Na sequência, nós temos um quadro da evolução da arrecadação municipal ao longo dos anos, de 2016 a 2021. Quero fazer aqui já uma correção em um termo de errata. Esse 2021 é uma projeção, a gente ainda não encerrou o ano, então não tem como saber fechado quanto o município vai arrecadar. Mas, pela projeção, pelo cálculo do que tem sido os outros anos e do que foi esse quadrimestre agora, a projeção é de R$ 229.816.939,88. Uma recuperação até, se comparar ao ano de 2020, por conta da pandemia de Covid. Mas, como a gente ainda está no primeiro quadrimestre e a pandemia não cessou, pode sofrer alguma alteração. Então, é apenas uma projeção. Aqui é a avaliação se o município cumpriu ou não o mínimo constitucional de 15%. Então, o percentual aplicado, quando se considera a despesa liquidada, é de 18,21%. E das despesas empenhadas, 39,11%. Por que foi colocado as duas? Bom, a gente sabe que o município geralmente, ele investe mais do que 15%. 15% é o mínimo que tem que investir. E aí, esse valor de 18,21% está um pouquinho próximo do mínimo, mas a gente está no começo do ano, onde tem muitas despesas que ainda não foram liquidadas nem pagas. Como é que funciona isso? A gente tem 3 tipos de despesa. A gente tem a empenhada, a liquidada e a paga. A empenhada é quando o governo ele marca aquele recurso para pagar um contrato, um fornecedor, um prestador de serviço. A liquidada é quando o prestador realizou o serviço e vai receber. Então, o dinheiro vai ser pago. E a paga é quando a despesa, o dinheiro já foi pago para aquele prestador de serviço ou fornecedor, já saiu do cofre e está registrado. Então, o que a gente considera como despesa para o cálculo do mínimo? A liquidada. Por quê? O prestador ou fornecedor já prestou o serviço, já atendeu ao objeto daquela contratação e o município vai pagar. Então, vai pagar ou até já pagou. Então, é por isso que a gente considera esse aqui como um indicador de investimento em saúde. A empenhada é um dinheiro que ainda está prometido. E a paga já foi. Então, às vezes, o processamento da paga leva mais tempo.
Tá? Então, por isso que a gente vê que tem essa diferença. Ao longo dos outros quadrimestres, a gente vai perceber o quê? Que a proporção de despesas empenhadas diminui um pouco e a liquidada vai aumentando à medida em que os fornecedores vão sendo habilitados para receber pelos serviços prestados. A fonte dessas informações foi a Secretaria Municipal de Finanças. Então, agora a gente parte para o relatório resumido de execução orçamentária. Aqui também, antes de seguir na leitura, a saúde ela é subdividida em subfunções, né? Então, quais são as subfunções da saúde? Atenção básica, assistência hospitalar e ambulatorial, suporte profilático e terapêutico, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e administração geral. Às vezes, ocorre de outras subfunções de outras áreas estarem aqui consideradas como saúde. Por exemplo, infraestrutura urbana, às vezes alguma obra, algum serviço que foi realizado e que impacta ou interfere diretamente na saúde, então ele é considerado um recurso que foi usado na saúde. Aqui, no caso da atenção básica, nós temos, então, 3 tipos de recursos que custearam as ações de atenção básica. Tesouro, transferências e convênios estaduais e federais, e transferências e convênios federais. Então, o que a gente percebe aqui na atenção básica? Que o Tesouro custeou 34,45% de todas as despesas relativas à atenção básica. E que a atenção básica, como um todo, ela custou R$ 6.264.691,64. A assistência hospitalar e ambulatorial, ela custou, de forma geral, aos cofres públicos, 28,27% na questão da saúde. E aí, o Tesouro custeou 27,01%, o Estado 4,28% e o Governo Federal 48,83%. Suporte profilático e terapêutico, né, medicamentos, insumos em geral. Ele consome 5,17% dos recursos da saúde e o Tesouro custeia 2,65% desse custeio e o Governo Federal 46,51%. Vigilância sanitária. Ela representa 0,77% de todos os recursos que custearam a saúde. O Tesouro custeou 0,81% aqui na vigilância sanitária. Vigilância epidemiológica, ela representa 5,7% de todos os recursos de investimento na saúde, e o Tesouro investiu 5,38% desse montante total. Administração geral, ela representa 27,99% de todos os recursos investidos na saúde e foi custeada integralmente pelo Tesouro. A infraestrutura urbana, aqui, no momento, ainda não apareceu nenhum recurso para investimento nessa questão da infraestrutura urbana, mas como ela constava no relatório que me foi fornecido, penso, tenho quase que certeza, que ainda serão trabalhadas algumas despesas nessa subfunção. E como ela constava no relatório, optou-se por manter isso aqui para que esse relatório ele fique sempre alinhado com os outros quadrimestres, para que a gente possa ter uma medida do acumulado e do quadrimestre visto de forma mais isolada. Quais foram as despesas totais com saúde? Então, o Tesouro, R$ 18.033.425,68. Governo Federal, Governo Estadual, 79,45%, desculpa, gente, R$ 79,45, desculpa.
E transferências e governos federais, R$ 1.098.608,80, totalizando R$ 19.132.113,93. Vocês lembram que lá nas receitas, lá na primeira página que fala do orçamento, eu falei que o valor mínimo a aplicar era 14 milhões, então isso mostra que o município realmente investiu mais do que o mínimo constitucional. Bom, aqui se encerra a parte contábil e financeira, né, da avaliação do quadrimestre. A respeito de auditorias, a gente, no momento, não tem nenhuma auditoria ou recomendação em andamento. Seguimos, então, para a nossa rede física prestadora de serviço. Vou tomar mais um golinho de água. Então, o que nós temos? Nós temos 10 unidades básicas de saúde, 4 centros de especialidades, sendo o Centro de Referência da Mulher, o Centro de Reabilitação Humana, o CAPS, e o Centro de Especialidades Odontológicas. Temos uma policlínica, uma unidade de pronto atendimento, a UPA, a Secretaria Municipal da Saúde com o Departamento de Regulação, a unidade de suporte básico, SAMU, são 4 viaturas, né, de suporte básico, a farmácia central, um laboratório contratado, que é o Biomega, que atende todas as unidades assistenciais, o Centro de Combate ao Coronavírus, que é uma unidade transitória que permanecerá enquanto perdurar a pandemia ou a sua necessidade, o Centro de Controle de Zoonoses, a Vigilância Sanitária e a Vigilância Epidemiológica. Desses todos, o laboratório é o único que é contratado da rede privada. Depois nós temos os trabalhadores trabalhando no SUS, profissionais de saúde trabalhando no SUS. Então, estatutários e empregados de nível médico, né, ou seja, os médicos, nós temos 66 enfermeiros, 58 profissionais de nível superior de saúde, 129 de nível médio e 21 ACS. 33 médicos do programa Mais Médicos. Nós temos de empresas terceirizadas e prestadores de serviço ou contratadas, 72 médicos, 3 enfermeiros, 2 profissionais de outro nível superior, 16 de nível médio e 16 ACS. Nós temos também os contratos temporários ou em comissão. Então, nível superior total, nós temos 14 enfermeiros, 5 profissionais de nível superior de outras categorias, outros profissionais de nível médio, nós temos 37 e 17 ACS. Né? Então, o que acontece? Com o advento da pandemia, houve a necessidade da contratação de profissionais para aumentar a capacidade de atendimento da UPA e para ter a capacidade de atendimento no CCC e as demais unidades. Então, foi feito um processo seletivo simplificado para provimento desses cargos e a garantia da continuidade dos serviços, enquanto perdurar a pandemia. Quanto a isso, a gente ainda tem o respaldo da medida provisória 924 de 2020, que abranda os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal no sentido de quantitativo de profissionais trabalhando, tá, enquanto perdurar a calamidade pública. Aí nós partimos para a produção e serviços públicos na rede assistencial. Aqui nós sempre procuramos colocar um comparativo entre o que foi o ano passado, né, no mesmo período, e o ano corrente. Então, nós temos o total de consultas médicas realizadas por unidade básica e o total. Nós, no primeiro quadrimestre de 2020, tínhamos 14.451 consultas. E agora, no primeiro quadrimestre de 2021, 20.887 consultas. Os procedimentos realizados por unidade.
Então, na rede básica, nas 10 unidades básicas de saúde, foram realizados em 2020 125.922 procedimentos e no primeiro quadrimestre de 2021, 120.733 procedimentos. A produção de urgência e emergência por grupo de procedimentos. Então, as internações realizadas na UPA. No primeiro quadrimestre de 2020, 446 e agora 452. Aí estão divididas por especialidade. Na clínica médica, 375 em 2020 e 379 em 2021. 39 em 2020 e 19 em 2021. 32 em 2020 e 54 em 2021 para a saúde mental. Os procedimentos realizados na UPA. Então, raio-x, 7.250 em 2020, no primeiro quadrimestre, e 3.290 em 2021. Procedimentos cirúrgicos, 1.023 em 2020, 556 realizados em 2021. Exames laboratoriais, 26.403 contra 29.114. Os atendimentos realizados pelo SAMU totalizam 1.250 atendimentos. O total de consultas médicas realizadas na rede especializada. Então, a rede ambulatorial fez 7.205 consultas no ano de 2020 e agora, em 2021, 6.632. A produção de odontologia realizada. Então, atendimentos foram 1.714, procedimentos foram 3.277, atendimentos no CEL, 1.001, procedimentos no CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, 1.967, as próteses dentárias entregues foram 20, o total geral, 7.979. A produção da saúde da mulher no primeiro quadrimestre de 2021. Então, consultas ginecológicas, 1.479, consultas de pré-natal, 1.978, consultas puerperais, 260, coleta de Papa Nicolau, 1.059, ultrassonografia, 333, mamografia, 206, inserção de DIU, 21. Totalizando 5.336. Eu queria pedir desculpa para vocês e agradecer também a presença do vereador pastor Gilson. Você quer vir aqui? Venha compor a mesa. Obrigada, pastor, por nos prestigiar e nos honrar com esse evento. Então, as consultas realizadas, aqui está a somatória de todos os totais, 20.887 do primeiro quadrimestre, na rede básica, 6.632 dos especialistas, a consulta médica na UPA, 35.163. Aqui também o total de procedimentos realizados, na rede ambulatorial, 278.284, e na UPA, 141.120. Aí nós temos a produção do Centro de Combate ao Coronavírus. Então, nós temos, no total do mês de janeiro, de atendidos, janeiro, 1.726, fevereiro, 1.536, março, 2.116 e abril, 1.638. Teste rápido, 779 em janeiro, 434 em fevereiro, 777 em março e 248 em abril. Coleta de exames do SUAB, 1.246 em janeiro, 1.119 em fevereiro, 1.486 em março, 1.139 em abril.
raio-x, 88 em fevereiro, janeiro e fevereiro, 253 em março, 143 em abril. As tomografias, 28 em janeiro, 22 em fevereiro, 98 em março e 34 em abril. E nós tivemos no município, não o total, mas aqui ocorreram aqui no município, 2 óbitos em janeiro, 1 em fevereiro, 6 em março e 1 em abril. Já expresso aqui meus mais sinceros sentimentos e condolências às famílias de jandirenses que perderam entes queridos, e todos os dias a gente vê notícia na TV, no rádio, nas redes sociais, e é sempre muito triste. A questão da vacinação, que é um arauto de esperança. Essas informações foram adquiridas através do site Vacina Já. Em Jandira foram aplicadas, até o momento da coleta dessa informação, 16.255 primeiras doses e 7.643 segundas doses. A gente tem aqui um total de 23.898 doses de vacina aplicada. Bom, nas considerações gerais, então, o que foi percebido, né? Que as pessoas estão adquirindo conhecimento sobre estratégias de prevenção, uso de máscara, higienização da mão, distanciamento social, aferição de temperatura, e isso favoreceu com que houvesse uma confiança maior em tornarem a procurar os serviços de saúde. Por nosso lado aqui, como profissionais de saúde, foram feitas, também foi conhecido o comportamento da doença, também foram criadas estratégias para que fosse possível se manter o tratamento das pessoas. Não tinha como continuar mantendo um diabético sem atendimento, um hipertenso sem atendimento, uma pessoa com problemas respiratórios se tratando à distância. Então, de um lado, houve esse conhecimento de como o coronavírus se transmite, e, do outro, a definição de algumas estratégias para conseguir continuar mantendo a prestação de serviços, né? E aí a gente percebe o quê? Que já houve uma recuperação, principalmente na produção de consultas da atenção básica. Outra coisa também é que a gente conseguiu recuperar um status de quantitativo de médicos no programa Mais Médicos pelo Brasil. E aí a gente tem, novamente, a produção de atendimento, de consulta, de acompanhamento por parte dos pacientes, por parte do médico aos pacientes. E isso é um bom sinal, é um sinalizador de que as pessoas estão voltando a ser acompanhadas, né? A gente percebe também que, no mês de março, realmente a pandemia teve um pico, e que, muito provavelmente, a questão do impacto da vacinação já está sendo sentida aqui em Jandira. Porque, se a gente tem 129 mil habitantes e 23 mil já tomaram a vacina, isso significa que são 23 mil pessoas a menos correndo risco ou de se contaminar ou de serem hospitalizadas. Então, esse impacto ele já foi percebido aqui no município, além da definição completa de estratégias. Queria agradecer também a presença do vereador Anderson Apolo, que veio aqui nos prestigiar, nos honrar com a sua presença. Bom, o relatório em si, o conteúdo dele é este, né? Então, o que fica faltando do relatório? As respostas a questionamentos, possíveis correções que podem acontecer, sugestões a que se acrescente ou se retire alguma coisa do relatório, para que ele possa prosseguir aí para os demais órgãos de controle. A Secretaria de Saúde encontra-se aberta à população para solicitações, estamos elaborando estratégias e planos para que haja a melhoria da saúde dos nossos munícipes. E eu agradeço a todos. Passo a palavra agora ao nosso vereador, pastor Gilson. Eu vou... já arrumou o foco da câmera, tudo bem.
Boa tarde a todos os amigos e amigas que estão assistindo e vai assistir essa transmissão. Parabenizar aqui a Secretaria da Saúde, em nome do secretário Fabiano, por sempre estar aqui na casa, fazendo a prestação de conta nessa audiência pública. Agradecer aqui a presença da doutora Fernanda, obrigado, do assessor técnico da Secretaria de Saúde, Adriano, e a Bárbara, que conduz aqui a leitura, assessora técnica também da Saúde, e a presença do vereador Anderson, terceiro secretário da Casa. Essa foi a audiência pública que sempre acontece na prestação de conta, para que fique aqui, então, registrado e fique aqui à disposição para cada um de nós. Obrigado, Bárbara. Obrigado, doutora Fernanda, Adriano, vereador Anderson. Boa noite a todos. Aqui nos acompanha aí pela TV Câmara. Acabei sabendo agora, né, da audiência, então passei aqui para prestigiar. Como é importante, né, o tema da saúde nesse momento que nós estamos passando, não só nesse momento, mas em todos os momentos é muito importante essa questão da saúde. Então, só parabenizar aqui os profissionais da saúde, na pessoa da Bárbara, que faz um trabalho aqui fantástico na nossa cidade há muito tempo. Cumprimentar todos os profissionais, o secretário Fabiano, o vereador Gilson também, que vai prestigiar. E parabenizar vocês e dizer que nós estamos aqui à disposição para aquilo que for necessário ajudar. E mais uma vez, parabéns por todo o empenho. Tá bom? Forte abraço a todos. Obrigada à presença de todos mais uma vez e tenham todos uma excelente noite.